E hoje você vai entender por que gerenciar riscos aumenta a sua performance como profissional de projetos. E se você buscar aumento da performance profissional, visibilidade interna, novas oportunidades dentro da tua organização, fica comigo até o final desse vídeo que, além de falar sobre a importância de gerenciar riscos, eu vou te ensinar um passo a passo bem simples e bem rápido para que você possa desde já implementar isso nos teus projetos. Olá, eu sou Alex Rosa, especialista em gerenciamento de projetos, programas e portfólios, e hoje você vai entender por que gerenciar riscos aumenta a tua performance como um profissional de projetos. Além disso, hoje eu vou te ensinar um passo a passo bem rápido e bem simples para que você possa hoje e agora, neste momento, começar a implementar o gerenciamento de riscos nos seus projetos. Você não vai precisar de software complicado, você não precisa ser um profissional certificado em riscos, basta aplicar o que está nesse vídeo que você vai ter uma excelente performance dentro dos teus projetos e, portanto, nos resultados deles. E, obviamente, o que eu vou te ensinar aqui é um método que ele é replicável, você pode aplicar ele em todos os seus projetos e mais, você ainda pode repassar os membros da tua equipe com a tua mentoria para que a equipe tenha um domínio total de como que o gerenciamento de riscos simples e mais rápido pode acontecer e ser, sim, muito eficiente. E aqui eu trago uma importante observação. Esse método não é para quem está estudando para uma prova de certificação de riscos, não tem intenção de aplicar todos os processos do plano de gerenciamento de riscos contidos lá no PMBOK. E também ele não é apenas teórico, ele é prático. Confira comigo, vamos nessa. Saber gerenciar minimamente os riscos do teu projeto já te coloca em outro patamar em relação aos teus pares. Demonstra também um profissionalismo, uma senioridade no teu ambiente de projetos e demonstra um comprometimento com a tua organização, com a tua equipe e com o teu próprio projeto. Isso gera aumento da visibilidade profissional, visibilidade interna e sim, novas oportunidades. Por exemplo, você liderar projetos maiores, projetos de grande visibilidade ou mesmo uma nova posição dentro da tua organização. Quer ver uma coisa? Olha a visão do teu gestor. Imagina que você está gerenciando um projeto, ocorreu um risco enorme, você não estava preparado, não tinha um plano de riscos e esse risco acabou causando um dano ao projeto e muitas vezes pode ser que cause um dano à empresa ou a um produto da empresa, a uma parte da empresa. Imagina o teu gestor te abordando sobre isso. Ele vai querer comer teu rim. E isso de fato acontece e pode acontecer com você. Agora, imagine você nessa situação sendo abordado pelo teu gestor e você ter uma resposta já de pronto para falar para ele algo do tipo: olha, realmente nós tínhamos já previsto esse risco, inclusive ele está lá no nosso plano de risco, nós tínhamos 3 respostas possíveis caso ele acontecesse. O que houve especificamente nesse caso é que, em função de um acontecimento da seguinte situação, você vai citar a situação, e por esse motivo ocorreu que esse risco fosse encadeado. Inclusive, já sabendo dessa situação que ocorreu, a equipe já preparou um plano de contorno e a gente vai levar para a sugestão aí da alta direção para que, assim que for aprovado, a gente possa implementar isso com a maior urgência possível. Então, nesse caso aqui, você está demonstrando conhecimento, senioridade para tratar com algo que é realmente imprevisto, que foi realmente imprevisto. E aí você acaba atenuando a situação, diminuindo os conflitos internos e até mitigando um pouco dessa situação instável que acabou gerando internamente na empresa. E quando a gente fala de riscos, a gente precisa falar e prestar atenção em riscos positivos também. Olha só a história que aconteceu recentemente comigo. Eu fui patrocinador de uma ideia para um produto de capacitação que tinha por objetivo conseguir uma receita de X mil reais. Ao longo do caminho, nós percebemos um risco positivo de poder aumentar essa receita prevista. E de fato foi isso que aconteceu. Nós conseguimos triplicar a receita meta do projeto. Mas como que a gente conseguiu fazer isso? Primeiro, mapeando esse risco, colocando ele, entendendo ele como um risco positivo e planejando resposta a esse risco de modo a potencializar o resultado advindo dele. Então, por exemplo, neste caso especificamente, nós alteramos um pouco o escopo do projeto para que pudesse, de certa forma, favorecer esse risco, né, esse risco positivo, para que ele pudesse de fato acontecer no projeto. E foi assim que aconteceu e a gente ficou muito feliz
porque triplicou, simplesmente triplicou, até um pouquinho mais do resultado que a gente tinha como meta. Outro exemplo bacana, ainda falando em riscos positivos. Eu faço parte, sou gestor de uma organização que recebe fundos de uma outra organização internacional e esses fundos, obviamente, são em dólar. O que aconteceu ano passado? Com a subida do dólar, com a alta do dólar, aquele resultado previsto que a gente tinha ao longo do ano, para fechar o financeiro do ano, ele aumentou consideravelmente em função dessa alta do dólar. Claro que neste caso, a estratégia foi simplesmente aceitar, a gente não tem muito o que fazer nesse caso, mas é um exemplo de um risco positivo que pode acontecer não só no ambiente de projeto, mas sim nas operações da organização também. Assim como teve a alta do dólar, agora em 2022 teve a queda do dólar. Então como é que a gente se prepara para essa queda do dólar? E veja, vou contar para você onde caiu a ficha para mim de fato sobre essa questão de gerenciamento de riscos e como pode não só trazer visibilidade profissional, mas de fato ser algo muito eficiente que pode evitar um problema sério nos nossos projetos. E a minha história com riscos começa com um projeto que eu liderei, um projeto de 1 ano de duração, com uma entrega final de 2 dias intensos de programações variadas, era um congresso. E lá no plano de riscos nós delimitamos uma contingência de saúde dentro do plano de riscos. Por exemplo, se um participante passa mal nesse evento, o que acontece, né? Para quem que a gente liga? Quem a gente aciona? Colocamos esse item dentro do nosso plano de riscos e a gente foi atrás das informações. Olha, quais são os telefones disponíveis dos serviços de atendimento móvel. A própria universidade que estava sediando o evento, por exemplo, ela tem uma estrutura mínima para acomodar qualquer situação de saúde. Então a gente precisou entender essas situações, mapear isso e colocar nesse nosso plano de risco. Então, para esse risco, nós elencamos pelo menos 4 respostas possíveis em caso de urgência, que foram obter o número específico do serviço de atendimento móvel, da unidade de atendimento móvel de urgência da região, identificar e saber como acionar os serviços internos da universidade em caso de urgência, identificar quem poderia prestar os primeiros atendimentos antes mesmo da unidade móvel de urgência chegar no local e, principalmente, identificar qual membro da equipe é o responsável por esse risco. Caso o risco ocorra, quem é o membro da equipe que tem a responsabilidade de lidar com ele, de implementar as respostas e de gerenciar especificamente esse item. Bom, de fato, o risco aconteceu. Uma participante passou mal durante o evento, mas os bombeiros foram acionados, eles eram o primeiro contato a serem acionados em caso de contingência de saúde. Então eles foram acionados, resolveram o problema local, não era nada muito grave, não foi necessário chamar o serviço móvel de urgência. O evento seguiu conforme planejado, a equipe não ficou tensa e o resto do dia foi muito tranquilo, né? Até porque quando eu soube da situação, ela já tinha ocorrido, já estava resolvido, então ninguém ficou tenso, não gerou nenhuma animosidade e seguiu o projeto como deveria ter seguido. E a gente precisa pensar que isso não é só uma questão técnica de projeto. Qual o benefício disso? É poder de fato prestar uma assistência de saúde a uma pessoa que está necessitando, que é participante de um projeto que você está realizando. Então, o primeiro benefício é esse, é você ter uma resposta muito rápida para que a pessoa volte ao seu estado normal. E por outro lado, saber que você tinha um risco mapeado, que ele ocorreu, que as respostas foram dadas adequadamente, essa sensação de controle, ela é sensacional para quem está vivenciando isso. Imagina, o risco ocorreu, tudo foi resolvido, você não precisou sair correndo, eu não precisei sair correndo para apagar incêndio, para tentar acomodar essa situação conflitante e deu tudo certo. Isso demonstra, é um exemplo claro, demonstra a habilidade profissional, uma pessoa que está comprometida com o projeto, uma pessoa que cumpre com as boas práticas, segue as boas práticas. Então, mais uma boa história aí para você entender como o gerenciamento de riscos é importante nos nossos projetos. Veja você, reflete aqui comigo. Gerenciamento de riscos, você acha que é só para projeto? Pois é, não é. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa na hora do jantar e nós comentamos, ela é da área da saúde, ela trabalha numa unidade de saúde
E nós comentamos sobre uma entrevista de emprego que ela estava fazendo e ela citou o seguinte exemplo: olha, se me perguntarem, por exemplo, sobre gerenciamento de riscos, eu vou saber responder. E eu fiquei olhando para ela e pensando, será mesmo? E de fato perguntei, como assim? Como assim, se alguém te perguntar sobre gerenciamento de riscos, né? O que você vai falar? Me dá um exemplo. E ela disse, olha, eu vejo muitos problemas com pessoas, né? As pessoas, como é uma equipe grande, existem muitos problemas de chegar atrasado, de não chegar, de passar mal, de não poder ir. Isso afeta muito o funcionamento diário daquela unidade. Então, eu como gestora da unidade, o que eu faria? Eu faria um plano de riscos para entender, para mitigar essas coisas. Claro que ela não falou mitigar, que é uma palavra técnica, né? Para diminuir essas ocorrências, né? Então, por exemplo, se tem uma pessoa que precisa abrir a unidade, como é que eu faço, né? Vai dar muito transtorno na hora se essa pessoa não for. Então, eu já tenho que ter as ações que eu farei ou que outras pessoas farão em caso dessa pessoa não poder comparecer para abrir a unidade. E assim eu vou fazendo para as demais questões. Então, para cada problema que eu identifico, cada risco que eu identifico, eu vou escrevendo ações para que eu possa diminuir aquele problema ou mesmo eliminar aquele problema. E ao final da explicação, eu fiquei em silêncio total olhando para ela e ela ficou com a maior cara de dúvida, pensando e me disse: "O que foi?" Eu falei, M? E eu disse: "Não, cara, você falou exatamente o que é, né? Assim, nas tuas palavras, mas o entendimento da questão é essa, é como que a gente lida com os riscos no nosso dia a dia, é exatamente isso. Pode ser numa folha de papel, pode ser no celular, pode ser no teu computador. O importante é nós estarmos preparados para essas situações adversas que ocorrem. E pensando na gestão, por exemplo, de uma unidade que precisa de uma equipe muito grande, essas coisas acontecem, portanto, são riscos que podem acontecer. E aí eu comentei para ela, olha, é exatamente isso. Esse é o entendimento correto de um gerenciamento de riscos, que não é projeto, mas é na operação do dia a dia. Então, da mesma forma que a gente aplica gerenciamento de riscos nos projetos, a gente pode também aplicar na operação no dia a dia. Bom, a gente falou aqui de um jeito certo de fazer isso. Agora vamos falar de um jeito errado de fazer isso. Deixar as coisas irem acontecendo à medida que o projeto avança. Não ter algo minimamente estruturado. Isso é o pior erro que as pessoas podem fazer. Ter algo estruturado minimamente e não acompanhar, não atualizar, não ir evoluindo esse acompanhamento, esse plano, essa planilha, esse registro de riscos, ele precisa ser atualizado ao longo do tempo, porque novos riscos podem surgir no meio do caminho e vão surgir no meio do caminho. Então, esse plano ele precisa ser consistente no projeto como um todo, não só no planejamento. Ele vai acompanhando e ele precisa ir sendo atualizado ao longo do tempo. Então essa também é a forma errada de gerenciar riscos. E agora eu vou falar da forma certa, a forma mais correta de você fazer isso. O jeito mais assertivo de você poder gerenciar os riscos do teu projeto é estruturar minimamente um plano onde você vai identificar, vai registrar esses riscos, vai criar estratégias e vai, por fim, dar respostas, né, para esses riscos caso eles aconteçam. Acompanhar e atualizar isso à medida em que o projeto avança, que seja um plano de fácil acesso, fácil atualização, fácil localização, que todos tenham acesso e principalmente todos tenham a clareza do que está ali descrito e como que as coisas devem acontecer, quem são os responsáveis, por fim, a estratégia toda criada para o gerenciamento dos riscos. E para que você possa implementar a partir de agora nos seus projetos, eu vou te ensinar um passo a passo bem simples, bem rápido, para que você possa hoje, agora, não perde mais tempo, para que você possa então implementar nos seus projetos. Acompanha comigo e vamos lá para a minha tela agora. E agora já estamos aqui na minha tela, onde eu vou te ensinar o passo a passo para você implementar de forma muito simples e muito rápida o gerenciamento de riscos nos teus projetos. Vamos nessa? Então, para a gente começar, o que são riscos no âmbito do gerenciamento de projetos? Riscos são eventos futuros incertos que podem impactar o projeto, e atenção nesse ponto, viu?
Já falei das histórias positivas e negativas. Então, quando a gente pensa em risco, a gente tem que pensar no impacto do projeto de forma negativa, mas também de forma positiva. Então, eu já coloquei o positivo aqui na frente na frase, exatamente para chamar atenção para esse ponto. Muita gente entende risco como um problema, mas na verdade não é só isso. Então é isso. O fato é que grande parte das pessoas tem o costume de olhar para riscos negativos, mas os positivos também a gente precisa levar em consideração, porque, como eu comentei das minhas histórias, eles podem sim trazer um grande benefício ao projeto. E por que é importante gerenciar risco? Bom, o principal objetivo do gerenciamento de riscos é avaliar e gerenciar os riscos do projeto de modo a maximizar a exposição, lembrem, né? Riscos positivos, e minimizar a exposição aos eventos negativos, aos riscos negativos. E agora eu vou te mostrar 3 passos necessários para criar um plano de risco. Pega essa, vamos lá que esse é bem simples e se você não aprendeu até agora como fazer isso, você vai entender comigo aqui na prática como funciona. Vamos lá então, o primeiro passo é o passo de identificar, ou seja, nós precisamos identificar os principais riscos do projeto. Aí a gente vem para o passo 2, que é o passo priorizar, onde o nome já diz tudo, nós vamos priorizar os riscos identificados. Então, nós vamos para o terceiro passo, que é o passo de definir, onde nós vamos precisar definir quais as estratégias e as possíveis respostas que serão utilizadas para cada risco identificado. Vamos entender, vamos explorar o passo 1 um pouquinho mais a fundo. Vamos lá. Bom, e como é que a gente identifica os principais riscos do projeto? Como é que eu inicio esse processo? Então, já vou te dar aqui um caminho. Você pode iniciar pelos riscos que impactam os objetivos principais do projeto. Lembra quando a gente está iniciando o projeto, a gente está fazendo um termo de abertura, a gente sempre, ou mesmo preenchendo um PM Canvas, um Canvas de projeto, a gente, neste momento, a gente já se preocupa em entender quais são os objetivos do projeto. E ali podem conter riscos, né? São os grandes riscos, riscos que impedem os objetivos do projeto. Então esses eu diria que são os principais para a gente começar a se preocupar quando nós vamos criar o nosso plano de riscos. Uma outra fonte de riscos importante para a gente iniciar são os riscos que vêm das premissas. Todo projeto tem uma premissa, ele é baseado, ele é planejado em cima de premissas, né? O que são premissas? E aqui nesse caso a gente está chamando de premissa aquele cenário ideal desejado. A gente sempre cria uma imagem futura do projeto baseada numa imagem, baseada num cenário ideal desejado. Só que nem sempre a gente vai ter esse cenário ideal desejado ao longo do caminho. Então, essas são as premissas. É você planejar o teu projeto vislumbrando um cenário futuro ideal desejado. Então, portanto, haverá riscos no teu projeto em função das premissas, porque premissas são questões externas ao ambiente de projeto e você não tem controle sobre elas. Outra fonte de risco interessante é nós olharmos para o cronograma do projeto. A gente precisa entender se o cronograma tem algum risco embutido ali que você, por hora, não está percebendo. Mais um item importante para a gente observar é sob o ponto de vista de recursos. Eu terei todos os recursos necessários para o projeto, eu vou precisar adquirir recursos e isso vai chegar a tempo para que eu possa executar o projeto com plenitude. Pessoas, a gente precisa entender riscos sob o ponto de vista de pessoas. Eu terei toda a equipe alocada para o meu projeto conforme necessário, eu terei que solicitar equipes de outras áreas, profissionais de outras áreas, eu precisarei contratar pessoas de fora. Então, entender quais são os riscos contidos aí na parte de pessoas. Custos, obviamente, o projeto está no orçamento correto, se nós provavelmente vamos ter algum desvio de custo em algum item específico do projeto, então custos também é uma boa fonte para a gente se preocupar com riscos. Qualidade, entender se a qualidade do produto do projeto está ficando de acordo com os requisitos das principais partes interessadas. Requisitos, entender se as expectativas serão atendidas, por exemplo, e se isso pode gerar algum desconforto ou algum outro risco maior. Lições aprendidas, você precisa olhar para lições aprendidas logo que o projeto inicia,
mesmo que você não tenha um projeto do mesmo tipo na organização, mas outros projetos vão certamente te trazer algumas lições importantes e dali a gente já pode mapear alguns riscos. Ou até mesmo da fase anterior do projeto. Lembrem que lições aprendidas não é somente no final do projeto. A gente pode ter um encontro de lições aprendidas a cada final de fase do projeto, e enquanto isso as pessoas vão coletando lições para discutir em cada final de fase ou cada final de projeto. Então, se você não teve nenhum projeto semelhante na organização, você pode utilizar outros projetos da organização e também pode sim se utilizar de lições aprendidas das fases anteriores. Partes interessadas. Então, por exemplo, entender quais grupos ou pessoas, quais indivíduos podem impactar negativamente o projeto, e aí você vai criar estratégias aí para mitigar essas situações. Brainstorming é uma técnica muito interessante para você conduzir com a sua equipe e com isso começar a identificar riscos. Então a equipe pode ser também um importante recurso na identificação de riscos e aí utilizar uma técnica de brainstorming, por exemplo, ajuda bastante. E um outro recurso é entrevistas. Por exemplo, você pode entrevistar na tua organização outras pessoas e não aquelas que participam de projetos. Pode entrevistar líderes de projeto, enfim. Entrevistas também é um bom canal para a gente começar a identificar riscos. E agora vamos para o passo 2, que é o priorizar. Aqui a gente vai priorizar os riscos identificados no passo 1. Bom, qual é a ideia? Digamos que no passo 1 você você identificou, criou uma lista de riscos. O que a gente precisa entender aqui é quais riscos desta lista a gente vai priorizar, né? Quais a gente vai escolher para colocar mais foco e mais atenção. Então, ao final, o que a gente quer? É fazer uma lista de riscos priorizados. Esse é o objetivo do nosso passo 2. E por que priorizar? Porque a gente precisa concentrar esforços em riscos de alta prioridade, esforços, dinheiro, enfim, né? Muitas vezes a gente precisa alocar recurso financeiro para garantir que um risco não aconteça, ou mesmo se ele acontecer, a gente precisa ter um recurso disponível para mitigar, para atenuar a situação, o problema ocorrido. Então, a gente vai priorizar risco exatamente por isso, para a gente concentrar esforços. Até porque, se a gente for colocar todos os riscos que podem acontecer, vai gerar uma lista gigante de riscos e a gente vai gastar muita energia com coisa que não tem tanta necessidade para aquele momento. Ok, e como é que a gente prioriza? Como priorizar? Aqui a gente vai fazer, nesse nosso exercício aqui, existem algumas formas de priorizar risco, mas nesse nosso exercício eu vou trazer uma forma que ela é muito eficaz e bem simples também, que é fazer uma avaliação de probabilidade e impacto. Olha só, nesse exemplo eu trouxe aqui uma matriz de probabilidade versus impacto. E qual é a ideia? A ideia é que a gente vá preenchendo então os riscos já identificados e já priorizados no passo 2. A gente vai colocar esses riscos nessa matriz e agora nós vamos preencher a coluna da probabilidade, do impacto e do resultado. Como é que funciona? Para que eu possa preencher a coluna da probabilidade, eu tenho que entender numericamente como que isso vai acontecer. A minha escolha será baseada em que critério, por exemplo. Então, para esse exercício, eu defini que 10 é uma probabilidade alta, 5 é uma probabilidade média e 1 é uma probabilidade baixa. E agora, simplesmente, eu vou olhando para o risco 1 e vou entender se ele tem alta probabilidade, média ou baixa e vou dar essa pontuação para esse risco. Como é uma avaliação um pouco subjetiva, você pode fazer sozinho, mas também pode contar com a tua equipe para te ajudar nessa calibragem da probabilidade. Mas o exercício é simples, é você olhar para o risco e entender se ele tem alta, média ou baixa probabilidade de ocorrer. E agora vamos falar de impacto. Como é que eu determina o impacto? Da mesma forma que probabilidade. A gente vai repassar risco a risco e entender se ele ocorrer, qual é o impacto. Ele tem um impacto alto, médio ou baixo. Da mesma forma, a gente vai preencher a coluna impacto. E agora o próximo passo é somar probabilidade e impacto e entender o resultado disso. Então a gente vai somar a linha e colocar o resultado ao lado para os demais riscos também. Ok, já tenho a minha tabela preenchida, já tenho o resultado feito. E agora, como conduzir isso? Na coluna resultado, é importante a gente perceber o que tem mais peso, por exemplo, né?
O que eu preciso me preocupar? Quais são os riscos que eu preciso me preocupar neste momento agora, nesta avaliação feita? Então, para esse exercício, eu coloquei uma pontuação de 15 a 20 para riscos do tipo alto, e aí vou deixar ele em vermelho. Coloquei 10 ou 11 para riscos de médio porte, vou colocar ele em amarelo. E coloquei 2 a 6, pontuação de 2 a 6 para riscos de nível baixo, e vou colocar ele em verde. O resultado ficaria assim, deste modo, se você fizer exatamente como eu coloquei aqui. Então, qual é a ideia? A ideia é que visualmente a gente já tem uma clareza de quais riscos a gente precisa se preocupar no momento atual. Então, nós vamos pegar os riscos que estão em vermelho e os riscos que estão em amarelo e já avançar para o passo 3, porque nós aqui já identificamos os riscos e agora nós já priorizamos os riscos na questão de probabilidade e impacto. Mas antes mesmo de avançar para o passo 3, eu queria, caso você tenha entendido que a avaliação de probabilidade ficou um pouco subjetiva demais, a gente pode aprofundar um pouquinho mais esse item. Olha só, em vez de 1, 5 e 10 para uma avaliação de probabilidade, nós podemos pontuar da seguinte forma, onde 2 é uma probabilidade muito baixa, 4 baixa, 6 moderada, 8 alta e 10 muito alta. E aí nós vamos informar, isso pode estar dentro do seu plano inclusive, o que quer dizer o muito alto. A gente precisa determinar o que quer dizer o muito alto. Então nesse caso aqui, para esse exercício eu coloquei, pode ser que ocorra semanalmente, por exemplo, esse risco. No alta, pode ser que ocorra mensalmente. No moderada, pode ser que ocorra mais de uma vez dentro de um ano. No baixa, pode ser que ocorra uma vez dentro de um ano, e o muito baixa, olha, não é provável que aconteça. Então, desta forma, você vai ajustando as métricas para que fique um pouco menos subjetiva a tua avaliação e ela fique um pouco mais até numérica, né, dando um pouquinho mais de condições para que a equipe possa também chegar num consenso bem parecido. E por fim, você vai ter um resultado muito interessante e mais consistente nessa avaliação de probabilidade. Da mesma forma, a gente pode fazer para impacto, né? A gente pode estender, ampliar, aprofundar um pouco mais as métricas de impacto. Então, por exemplo, aqui, eu coloquei no 10 aqueles riscos que possuem consequências irreversíveis ou com custos inviáveis. No 8, eu coloquei riscos que possuem consequências reversíveis em curto e médio prazo, mas com custos altos. No 6, eu coloquei que os riscos possuem consequências reversíveis em curto e médio prazo e com custos baixos. No 4, eu coloquei que os riscos possuem consequências reversíveis em curto e médio prazo com custos pouco significativos. E no baixo, os riscos possuem consequências pouco significativas. Então, dessa forma, com esses parâmetros aqui, você pode ir calibrando melhor o que quer dizer cada pontuação dentro de impacto e probabilidade. E agora sim, agora estamos prontos para avançar para o terceiro passo dentro daqueles 3 passos necessários para criar um plano de riscos. E o passo 3 é o passo definir. Nós vamos então definir o tipo de estratégia e as respostas que serão utilizadas para cada risco. Então, falando em estratégia, mas quais estratégias que a gente vai utilizar? Existe algum padrão? Existe algum benchmarking? Enfim, como é que eu começo a fazer esse negócio? Como é que eu começo a pensar em estratégias? Sim, eu vou te passar aqui 7 estratégias para lidar com riscos. Já é um excelente começo para você. Olha só, acompanha comigo. E a primeira estratégia é o escalar. É quando eu preciso escalar o risco para outra instância que não seja a instância do projeto. Muitas vezes a gente precisa buscar recurso que está fora do projeto ou até mesmo ultrapassa os limites de autoridade do gerente do projeto. Então, o escalar pode ser uma estratégia assertiva nesse caso. Um exemplo, você precisa adquirir uma solução que está fora do budget do projeto, mas caso necessário, você já sabe que vai ter que escalar isso a nível de programa, a nível de portfólio. Então, qual é o centro de custo adequado caso esse risco ocorra? Aí nós temos o prevenir, que é onde você vai conduzir estratégias para eliminar a ameaça e proteger o seu projeto do impacto dela. Por exemplo, você pode retirar entregas de alto risco do projeto ou mesmo acabar cancelando o projeto caso o risco identificado
ocorra. Por exemplo, você pode retirar entregas de alto risco do projeto e até mesmo cancelar o projeto, caso aquela ameaça, caso aquele risco esteja em eminência forte de ocorrer. Aí nós temos o mitigar. No mitigar, o que a gente busca? A gente busca delimitar ações para limitar ou diminuir o impacto do risco no teu projeto. Por exemplo, ações que a gente pode fazer: reduzir escopo ou mesmo aumentar o escopo, alterar a alocação de recurso e assim por diante. Então, diferente do prevenir, o mitigar já trabalha na linha entendendo que o risco vai ocorrer e como é que eu procedo para que o impacto disso seja diminuído. Nós também temos o aceitar. No aceitar, pode ser que dependendo do risco, a gente tenha essa como uma estratégia interessante. Aceitar, vou aceitar. Se o risco ocorrer, nós vamos aceitar. Talvez seja interessante a gente colocar uma reserva financeira para riscos que têm essa estratégia do aceitar, porque afinal de contas vai ser um evento incerto e que você talvez precise de algum recurso para tratar como um plano de contorno caso esse risco aconteça. Geralmente os riscos de aceitação são riscos de menor impacto, mas que têm probabilidade grande de acontecer. E caso ele ocorra, numa estratégia de aceitação, a gente vai deixar que as coisas aconteçam e as decisões serão tomadas numa aceitação passiva, à medida que o projeto ocorre. E aí nós vamos para o explorar, a estratégia explorar. E nada mais é do que você maximizar a chance do risco acontecer no teu projeto. E aí, por exemplo, você poderia incluir entregas de alto impacto positivo no escopo do projeto, fazer uma solicitação de mudança e incluir essas entregas para maximizar a chance do risco acontecer. E a nossa sexta estratégia é a estratégia do compartilhar. Aqui nesse caso, você vai explorar o risco para obter melhores resultados. Por exemplo, fazer alianças com outras organizações para compartilhar a oportunidade do projeto, fazer um contrato de relação ganha-ganha e por aí vai. E agora chegamos na sétima estratégia que eu elenquei para você aqui, que é a estratégia do transferir. E essa estratégia nada mais é do que você transferir o impacto e a gestão do risco para outra pessoa, outro setor ou até mesmo outra organização. Por exemplo, a contratação de um seguro caso o risco ocorra. Chegou a hora de nós implementarmos resposta aos riscos que foram priorizados. Então, para continuar o nosso exercício aqui, eu coloquei uma tabela simples, onde a gente vai colocar qual é o risco, qual é a estratégia utilizada e qual é a resposta, ou quais são as respostas ao mesmo risco. Então, nessa tabelinha, você poderia já colocar o nome do risco, o título do risco, qual é a estratégia que você escolheu dentre as 7, aquela estratégia que mais se adequa ao seu risco. E por fim, quais são as respostas que você e sua equipe vão escolher de acordo com a estratégia escolhida. Veja bem, para o mesmo risco eu posso ter mais de uma estratégia. Então eu posso ter uma estratégia de prevenir e posso ter uma estratégia de mitigar. Ou posso escolher outras estratégias para melhor acomodar a situação, esse evento incerto. Então não precisa ficar preso numa estratégia só. E aqui nós terminamos os 3 passos necessários para criar o nosso plano de riscos. Eu falei, era simples e rápido, né? É bem simples, não tem como errar. Com esses 3 simples passos, você já vai criar aí um plano de riscos e já vai aplicar em todos os seus projetos. E olha que legal, eu separei um bônus para você que ficou comigo até esse momento, você que quer aumentar a tua visibilidade, aumentar a tua capacidade de gerenciar projeto, e eu vou te mostrar que bônus é esse. O bônus é os 5 passos necessários para você fazer o gerenciamento de riscos nos teus projetos. Antes nós vimos os 3 passos necessários para você criar o plano de risco, e agora a gente vai ver os 5 passos necessários para que você possa fazer o gerenciamento de riscos de uma forma mais ampla. E o mais bacana disso tudo é que desses 5 passos, 3 você já conhece, a gente já acabou de passar por eles, então faltam apenas mais 2 passos. Vamos nessa? Fica aqui comigo e a gente vai conhecer já já. Então, como eu comentei, os 3 passos você já conhece e agora a gente vai conhecer os outros 2 passos, que é o passo 4 e o passo 5. No passo 4, então, a gente vai implementar tudo aquilo que a gente fez nos passos anteriores, que nada mais é do que você implementar as respostas planejadas nos passos anteriores à medida que os riscos
acontecem no nosso projeto. E o passo 5 é o passo monitorar, onde você vai monitorar a implementação de resposta aos riscos, algo que você fez no passo anterior. Você vai acompanhar os riscos priorizados, aqueles riscos onde você já priorizou, já definiu quais são as estratégias e respostas. E você vai identificar e analisar novos riscos. Aqui está um componente novo dentre todas as coisas que eu comentei aqui. Agora a gente faz a identificação e análise de novos riscos, o que na verdade deixa um looping nesse processo e ele só vai melhorando à medida que ele ocorre. Bem, vamos recuperar então dos 5 passos necessários para o gerenciamento de riscos. Passo 1, identificar, passamos, ok. Passo 2, priorizar. Nós vamos priorizar os riscos para colocar foco e atenção neles. Depois nós vamos definir quais são as estratégias utilizadas e as respostas aos riscos. No passo 4, nós vamos implementar essas respostas caso os riscos ocorram, caso os riscos tenham probabilidade de ocorrer. E por fim, no passo 5, a gente vai monitorar todo esse ciclo e vai retroalimentar esse processo, tornando-o muito mais eficiente. Veja, é simples, é rápido e você pode, a partir de agora, desde já, começar a implantar isso nos teus projetos, porque afinal de contas, o que a gente busca? A gente busca, além da nossa habilidade, além de expandir a nossa capacidade técnica para liderar projetos, para gerenciar projetos, a gente busca, obviamente, entregar melhores resultados e, por fim, todo o valor esperado do projeto. Bom, espero que tenha ficado mais claro para você como fazer um gerenciamento de riscos no teu projeto de uma forma bem simples, bem prática, até porque fazer isso certamente vai te dar uma boa visibilidade profissional e vai aumentar a tua performance como um profissional de projetos. Certamente implementar esses simples passos nos teus projetos já vai te destacar perante os teus colegas, vai te deixar numa posição de maior habilidade profissional, vai te dar mais reconhecimento e, por fim, você vai demonstrar a partir dessas práticas um comprometimento com a tua equipe, com a tua organização e com os resultados do teu projeto. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Também te convido a ver os outros vídeos, que tem muita coisa bacana sobre carreira, sobre gerenciamento de projetos, técnicas, habilidades e também sobre o dia a dia dessa profissão. Se você curtiu, já senta o dedo no like, te inscreve no canal, ativa o sininho para ajudar a comunidade. Espero você no próximo vídeo. Até lá!